Então, hoje a gente tem a nossa sorte aqui, a gente tem um arsenal terapêutico, claro que muito melhor do que aí a gente pega a década de 80, década de 70, onde os pacientes que tinham transtornos mentais, muitas vezes eles eram isolados e passavam por, na verdade, tratamentos que, na verdade, eram tortura, né, gente? Imagina você levar um eletrochoque acordado. Aí você me pergunta, professor, mas a eletroconvulsoterapia é um choque. É, só que a eletroconvulsoterapia acontece com você sedado e uma amperagem menor, ali você todo monitorado, e ainda assim, se alguém fez eletroconvulsoterapia ou conhece alguém que fez eletroconvulsoterapia, sabe que não é tão tranquilo quanto imagina, porque você induz o seu cérebro, é como se, ó, você deu o choque. O que ele faz com seus circuitos todos, eles se desequilibrassem. Então, você tem uma crise convulsiva. E depois, para isso se reorganizar, não é imediatamente que isso acontece. Tem gente que faz eletroconvulsoterapia e que demora alguns meses para conseguir voltar às funções normais do cérebro, como ler, tá? Como ler. Então, as pessoas têm um comprometimento, claro que é uma alternativa para casos refratários, para casos graves, onde já tentou qualquer tipo de medicamento. O que a gente tenta fazer, por exemplo? Quando a gente pode, como é que eu posso monitorar a minha equipe? Como é que eu posso monitorar as pessoas que eu acompanho na farmácia? Como é que eu posso trazer isso de uma maneira que seja consistente para tentar rastrear sinais e sintomas de depressão e de ansiedade, tá? Que é os exemplos que eu trouxe. Pois bem, pense uma pessoa que tem sempre insônia. Sempre insônia e está sempre cansada durante o dia. Aquela pessoa que está muito fadigada, que tem dor crônica, sabe a fibromialgia? A fibromialgia tem uma relação bem de pertinho com a depressão e com a ansiedade. É bem juntinho. Aquela pessoa que teve uma mudança do estilo de vida que foi estressante e aí nos últimos dias, e que ela tem uma percepção razoável ou ruim aqui da própria saúde, e muitas vezes que ela tem esses sintomas físicos ali inexplicados, vale exemplos. Por exemplo, a pessoa chega na farmácia e ela já vai lá sempre. Você sabe que a dona Maria, ela já é mais, né? Parece que é aquele paciente que reclama mais, que está mais insatisfeito. Parece que está sempre Dona Maria das dores, né? E além disso, Dona Maria chega para comprar uma vitamina. Por quê? Porque ela está muito fadigada, sem energia. Aí ela acha que é falta de vitamina. Para esses pacientes que apresentam algum sinal ou sintoma, a gente pode aplicar teste de rastreamento, certo? Explicando, o teste de rastreamento são questionários psicométricos, ou seja, eu vou tentar transformar questões subjetivas em questões objetivas através de um score, e esse score eu vou ter uma pontuação e eu vou ter a correlação com a gravidade ali dos sinais e sintomas compatíveis aqui com depressão. O que a gente mais utiliza, né, é o que eu utilizo no ambulatório, mas é o mais utilizado no mundo, é o PHQ-9. Por quê? O PHQ-9, ele é sensível, então ele tem mais de 95% de sensibilidade, ou seja, ele pega quem está deprimido. E ele é mais específico, ou seja, ele tem 85% de especificidade, ou seja, ele erra menos, certo? Por quê? Porque o problema do teste é a gente tentar fazer o teste sozinho e achar que o teste é diagnóstico, não é? Por quê? O teste ele precisa ser seguido de uma consulta, de uma anamnese. Porque para entender, será que essa pessoa está realmente deprimida ou será que essa pessoa está triste porque ela está de luto? Será que ela está realmente deprimida? Ou será que essa pessoa passou por algo muito difícil esse mês, certo? Mas vamos tentar aplicar? Façam de vocês, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês peguem o celular, ou aí no computador que vocês estão, abram um Word, ou, né, digitem em algum canto, se vocês forem mais antigos, né, mais analógicos, mas pegar uma caneta e um papel, e vocês vão aplicar em vocês. Vocês vão ver que é bem facinho, certo? Vocês vão considerar o horizonte temporal de 2 semanas, e nessas 2 últimas semanas, o quanto você for incomodado quando você for incomodado por qualquer um desses sintomas abaixo. Ele pode ser nenhuma vez, que você vai marcar 0, vários dias 1, mais da metade dos dias 2, quase todos os dias 3, beleza? Posso começar? Estão comigo? Sim?
Então, a primeira coisa é, pensem nos últimos 15 dias. Quanto você sentiu, desde nenhuma vez até quase todos os dias, pouco interesse ou pouca vontade para fazer as coisas? De 0 a 3. Segunda pergunta. Se sentiu para baixo, deprimido ou sem perspectiva? De 0 a 3. Terceira, dificuldade para pegar no sono ou permanecer dormindo, ou dormir mais do que o de costume. Ou seja, eu tive uma alteração no padrão de sono, que era o padrão de sono normal de vocês. 4, se sentir cansado ou com pouca energia. 5, falta de apetite ou comendo demais. Mudou o padrão ali também de fome. 6, se sentir mal consigo mesmo ou achar que você é um fracasso, que decepcionou sua família ou a você mesmo. 8, lentidão para se movimentar ou falar a ponto das outras pessoas perceberem. Ou o oposto, vai estar tão agitada andando para lá e para cá que alguém percebe, que as pessoas olham e falam assim, meu Deus, mas a Ana está tão inquieta ultimamente, parece que ela não consegue ficar parada. Né? Ela não consegue ficar parada. E a 9 é pensar em se ferir de alguma maneira, ou que seria melhor estar morto. Marcaram os numerozinhos de vocês? Por exemplo, 2, 3, 1, 0. Foram marcando? Agora vocês vão somar os números de vocês. Somem, por favor. Não vou perguntar o resultado de ninguém, mas o que o teste mostra pra gente? De acordo com o score, tá? 1 a 4, depressão mínima, não significa nada, todo mundo tem algum sintoma em algum momento, tá? Todo mundo vai ter algum daqueles sintomas, não significa nada, significa, talvez você esteja cansado, precisando de um tempo, dormir um pouco, tirar um tempo para você, achar um hobby. Depressão leve, mesma coisa. Depressão leve, ela não é passível de tratamento medicamentoso, tá? Você deveria achar alguma coisa que te faça bem, um hobby, começar a fazer exercício. Exercício aqui vai muito bem como tratamento. Se você tiver condição de fazer psicoterapia ajuda nesse processo de neuromodulação, de neuroproteção também contra o adoecimento, tá? Agora, se deu acima de 10, que é esse marcador, que é depressão moderada, ou acima de 15, aqui, ó, sempre vocês vão lembrar, acima de 15, a de 15 até 27, geralmente você precisa de uma consulta, tá? Posso te dizer com clareza que você precisa de uma consulta para avaliar, porque esses sintomas que você já está tendo está limitando a sua vida de maneira significativa, certo? Aqui no 10 a 14, os algoritmos eles trazem para a gente o seguinte, as principais diretrizes, que em depressão moderada, a gente tem efeito igual do tratamento medicamentoso, certo? Como antidepressivo, estalopram, por exemplo, sertralina, venlafaxina, desvenla, enfim, certo? Ou com psicoterapia. Então, se você está no quadro de depressão moderada, talvez seja a hora, se você não quer tomar medicamento, de começar um quadro de psicoterapia, tá bom? Se você está em um quadro moderadamente grave ou grave, aqui é onde a gente não tem dúvida que os medicamentos têm benefício. Inclusive, é nessa população aqui que os estudos mostram diferença significativa, aí, na verdade, no desfecho, tá? Nas outras populações anteriores, a gente sabe que para depressão, o tamanho de efeito do antidepressivo nas populações anteriores é um tamanho de efeito pequeno. Então, aqui no grave e no moderadamente grave é onde a gente sabe que a gente precisa de medicamento. E a gente precisa de medicamento, se possível, é medicamento e terapia associada. Joia? Esse é um rastreamento que eu trouxe para vocês se analisarem, mas para pensar que vocês podem aplicar, né, em vocês, aplicar em todas as pessoas, né, da empresa,